não são elaborados pelo homem e emanam de uma vontade superior porque pertencem à própria natureza humana. Então, o homem precisa aglomerar, como nós já vimos, e fazer essa transformação do direito natural para um direito cultural. E o direito vai surgir, ou o direito vai aparecer como alguém para coordenar ou dar essa estrutura a essa sociedade. Pois esse direito natural, ele por si só, ele existe, independe da natureza humana. Mas quando o direito cultural ou quando o homem consegue influenciar dentro desse direito, deixa de ser o direito natural e passa a ser o direito cultural, que brota da própria vida nos seios do povo. O adjetivo natural, aplicado a um conjunto de normas, já evidencia o sentido da expressão, qual seja o de preceitos de convivências criados pela própria natureza e que, portanto, precederiam a lei escrita ou direito positivo. Tudo emana do direito natural, tudo surge com o direito natural, enquanto que o direito natural não era escrito, o direito cultural ele já é escrito, ele é positivado, eles são postos pelo Estado e eles precisam sim serem regulamentados. As principais características, além da universalidade, é a imutabilidade e o seu conhecimento através da própria razão do homem. Anteriormente, o direito natural tinha o papel de regular o convívio social dos homens, que não necessitavam de leis escritas. Era uma visão objetiva. Então, no princípio, o homem não necessitava dessas leis escritas. Ele necessitava apenas, além das características da universalidade e da imutabilidade, o seu conhecimento através da própria razão do homem, anteriormente, o direito natural, ele tinha o papel de regular o convívio social dos homens e não necessitava das leis escritas. Era uma visão objetiva. O homem era mais simples, o homem tinha uma convivência melhor, os interesses eram simplesmente de garantir a sua sobrevivência e com o passar do tempo isso foi mudando. Os interesses são outros. E é aí onde entra a premissa de que a sociedade evolui e o direito também precisa evoluir. Antigamente não existia as leis escritas. Hoje há necessidade das leis escritas, até porque senão ninguém as obedece. Se não houver uma ascensão, ninguém obedece. Já que falamos tanto no mundo natural, do justnaturalismo, aí surge o positivismo, aquele positivismo lá de Kelsen. Através de quem? Através do Estado. A sua função passa a ser uma espécie de contrapeso às atividades legitiferantes do Estado, fornecendo subsídios para a reivindicação dos direitos pelos cidadãos, passando a ter um caráter subjetivo. Veja que no direito natural, o homem não necessitava das leis. Era uma visão objetiva. Agora o homem necessita do Estado e passa a ter um caráter subjetivo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse nosso terceiro e último bloco da nossa aula. Nós vimos na aula passada que o direito natural
é a ideia abstrata do direito e que tem como sua principal fonte do direito natural a natureza, a vontade de Deus ou a racionalidade dos seres humanos. Embora nós vimos também que o direito natural ele não era escrito. Ele não era. Mas esse direito ele regulava as necessidades sociais. Ele regulava o convívio social. Ele era o ordenamento jurídico daquelas pessoas. Por quê? Elas acreditavam na natureza. Elas preservavam a natureza. Elas acreditavam que a natureza era algo de sua essência. Eles acreditavam isso. Então, e um outro ponto também que regulava esse direito era a vontade de Deus. Eles acreditavam piamente que se o homem cometesse um pecado, ele iria perder a tua alma. E aí ele estaria fadado a viver no inferno. Isso para quem acreditava. Isso eram os fatores então que regulamentavam esse direito natural. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide para entendermos um pouquinho melhor. O direito natural é a ideia abstrata do direito. O ordenamento ideal corresponde a uma justiça superior e anterior. Trata-se de um sistema de normas que independe do direito positivo, ou seja, independe das variações do ordenamento da vida social que se originam no Estado. O direito natural deriva da natureza de algo, de sua essência. Sua fonte pode ser a natureza, a vontade de Deus ou a racionalidade dos seres humanos. Então, vimos que o direito natural é a ideia abstrata do direito. Vimos que a fonte que regula esse direito reguladora é a natureza, a vontade de Deus. Ah, fulano morreu. Ah, não tem nada não. Foi pela vontade de Deus. Então o homem criava em si aquela justificativa, ou se não, atribuía tudo isso a Deus ou à racionalidade dos seres humanos. As principais características, além da universalidade, também são a imutabilidade e o seu conhecimento através da própria razão do homem. Anteriormente, o direito natural tinha um papel de regular o convívio social dos homens, que não necessitavam de leis escritas. Então, por isso que nós falamos que o direito natural ele é um direito abstrato, não era escrito. E o homem acreditava, o homem seguia essas normas, o homem entendia que deveria ser bom. Como Aristóteles dizia, o homem é um ser sociável. Nós vimos anteriormente também. Mas por que o homem era bom? É porque ele queria garantir a sua própria sobrevivência. Ele não estava preocupado com o outro. Mas se ele sabia que se ele acabasse com o outro, ele também deixaria de existir. Então ele precisaria da presença dos outros seres para que ele pudesse desenvolver o seu raciocínio, para que ele pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Como eu disse, ele não tinha a força do cavalo, ele não tinha a agilidade da cobra tanto na água, não tinha e na terra, não tinha a habilidade do peixe. Então ele precisava do outro homem. Então essa é uma forma que ele tinha de garantir a sua sobrevivência. Então a harmonia funcionava em razão disto. Mas a sociedade foi evoluindo, a quantidade de pessoas foram crescendo. O homem chegou ao patamar de que alguns não acreditavam mais nessa providência divina, outros não acreditavam mais na natureza e muito menos na racionalidade do homem. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser assim. Aí houve a necessidade de que surgisse, um novo direito, que aí surge o direito positivo. Como? O que é o direito positivo? Nós já vimos que é o direito natural, é o direito que deriva da natureza, onde o homem, ou seja, a natureza é a fonte principal
que regula esse direito, ou a vontade de Deus ou a racionalidade do homem. Mas as pessoas, o número de pessoas foi aumentando com o passar do tempo. As pessoas começaram a ter ideias diferentes e elas começaram a mudar o pensamento. Pensamento este que tanto a natureza, tanto a vontade de Deus, ou o medo do pecado, ou o medo de perder a alma, não mais servia para conter a humanidade. Então o homem se viu obrigado a construir ou criar um novo direito. Aí é onde surge o direito positivismo, que ele vai emanar de onde? Daquele direito cultural, as transformações que o homem fez, adaptar-se ao meio. O que fez o homem? Ele tinha o seu poder de transformar. A quantidade de pessoas foram aumentando. O número de pessoas bem maior, com esse número de pessoas maior, a fonte do direito, aquelas fontes do direito natural não mais atendia às necessidades, o homem se viu obrigado a instituir um novo direito. Surge assim então o direito positivo. Veja, com o surgimento do direito positivo, através do Estado, sua função passa a ser uma espécie de contrapeso às atividades legiferantes do Estado, fornecendo subsídios para reivindicação de direitos pelos cidadãos, passando a ter um caráter subjetivo. No direito natural, voltando um pouquinho, era uma visão objetiva, é o que é. Se pecar, você será condenado, perderá a tua alma. Enquanto aqui o caráter no direito positivo, esse caráter ele é subjetivo. O que é subjetivo? Depende. Vamos analisar. Não é pela razão de ser. Então, veja como surgiu o direito positivo. Através do Estado. O homem vivia naquele mundo natural. A sociedade evoluiu, a quantidade das aglomerações evoluíram, as necessidades foram outras e o homem não estava mais conseguindo, ou seja, o direito natural não estava mais conseguindo regular essa sociedade. Aí o homem pensou, o que vamos fazer? Vamos criar um novo direito. Que direito é esse? Um direito escrito, um direito que tem um caráter subjetivo. Cada ser humano abriu mão um pouquinho do teu poder e depositou no que nós chamamos de Estado. O Estado assumiu essa responsabilidade de regular esta sociedade e não mais o direito natural. Esse direito positivista, esse direito escrito, esse direito que é através do ordenamento jurídico que nós temos hoje. Mas, só que com o passar do tempo, esse direito ele também foi se enfraquecendo. O poder do Estado. O homem se sentiu obrigado a fazer algo para tirar um pouquinho do poder desse Estado. Por isso que nós falamos em freios e contrapeso. Precisava enfraquecer um pouquinho o poder do Estado. Para quê? Para que ele pudesse regular e não causando assim prejuízos ao direito de outros. Aí surgiu o direito natural, ele surgiu como uma reivindicação dos direitos, brigando pelo quê? Pelos direitos de cidadão e passando assim ter um caráter subjetivo. E o que é o direito positivo? O direito positivo é um conjunto de normas jurídicas escritas e não escritas, vigentes em um determinado território e também internacionalmente nas relações entre os Estados. Não obstante, tenha surgido nos primórdios da civilização ocidental. O direito, ele surgiu com o propósito de consolidar como esquema de segurança jurídica.
dar segurança naquilo que as pessoas acreditavam, na segurança do Estado, para que todo mundo já soubesse qual seria a decisão de um determinado grupo de pessoas se cometesse algum tipo de crime. Isso só foi regulamentado a partir do século XIX. A partir do século XIX. Então, nós já vimos que o direito positivo é um conjunto de princípios e regras que regem a vida social do povo, sendo ele institucionalizado pelo Estado. São normas jurídicas de determinado país. O que é o conjunto jurídico hoje? Qual é o ordenamento jurídico? Quem é o Estado? Onde é que está institucionalizado essas leis? São as normas jurídicas determinadas de um determinado país. Nós temos o Código Civil, Código Penal, CLT. Então, aí são essas leis que regulamentam, são as leis que regulamentam a sociedade, regulamentam as decisões dessa sociedade. O positivismo jurídico. Por que se fala em positivismo jurídico? Vamos voltar um pouquinho. Positivismo porque ele é imposto, ele é criado com aquele propósito, ele é criado para que seja obedecido. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, de meados lá do século XVIII ao início do século XIX, a sociedade reclamava limites ao poder concentrado e ilimitado do soberano. Veja, as pessoas acreditavam em Deus, as pessoas acreditavam na natureza e as pessoas acreditavam que isso era bastante. Acreditavam. Com o passar do tempo, perceberam que essas fontes não mais atendiam o direito. E aí, foi dado esse poder, o Estado criou, institucionalizou e começou a obrigar as pessoas a seguirem a isso. O rei. Quem era o Estado? Os reis. Veja, o rei, ele instituía as leis, o rei, ele julgava e o próprio rei condenava ou absorvia. Era muito poder em nome de uma só pessoa. E aí, por conta desse positivismo jurídico, eles se sentiram obrigados a criar normas para que viesse a fazer ou ser esse freio e contrapeso para tirar ou para limitar um pouquinho do poder do Estado. Veja só, vem comigo, vem aqui. Em resposta aos movimentos constitucionalistas modernos, sobretudo por meio da Constituição Francesa de 1791 e da Constituição dos Estados Unidos de 1787, trouxeram consigo um mito no sistema jurídico, a lei. Esse instrumento conformador da liberdade dos cidadãos passa a ser considerado o único a legitimar a limitação dos seus direitos. Somente a lei válida poderia impor obrigações aos cidadãos. Volta aqui. Olha, não existia lei. Não existia. Leis escritas, nós já vimos que era uma lei natural, criou-se a lei, criou-se os ordenamentos jurídicos, e aí os movimentos constitucionalistas modernos, que acreditavam que faziam tudo, que poderiam mudar tudo, eles acreditavam. E venhamos, tempos melhores. Surgiu aí a Reforma Protestante, a queda do Império Otomano. Já em 1791, só em 1791, com a Constituição da França e da Constituição dos Estados Unidos, trouxeram a lei escrita, jurídica. E determinaram ainda que a lei é um instrumento
conformador da liberdade dos cidadãos. E ela passou a ser considerado o único, a lei é a única a legitimar a limitação dos seus direitos. Se a lei permitir, você pode fazer. Se a lei proibir, você não pode fazer. Então, somente a lei pode impor as obrigações ao cidadão, porque ela foi legitimada. Então, e o que é uma lei? O que é uma lei? A lei são regras escritas, são regras escritas que derivam de um poder soberano, né, para regulamentar o meio social ou regulamentar a sociedade para que não venha ser descumprida. E se for descumprida, receberá uma sanção. No positivismo, a lei tem destaque total. A sociedade necessitava afastar a abertura do sistema jurídico aos valores jusnaturais, vez que muitas atrocidades eram legitimadas em nome do direito natural. Buscava-se segurança jurídica e objetividade no sistema, e o direito positivo cumpria bem esse papel. Foi perdendo força, surgiu o direito positivo, e esse positivismo surgiu com a Constituição Francesa e com a Constituição dos Estados Unidos. Surgiu a lei. Tirou-se, antes disso, tirou um pouquinho o poder do soberano, do rei, e instituíram a lei durante essa sociedade moderna. Porque o rei, ele detinha o poder, ele era soberano. E quem hoje é soberano não é mais o rei. Quem é soberano hoje é a lei, é a Constituição Federal. E nós precisamos seguir essa Constituição. Senão nós estaremos cometendo um crime e podemos ser punidos.